E aí galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje falarei de 10 espécies de animais incríveis que já foram extintas, então vamos lá. Mamute. O mamute foi um gigante que viveu na Terra até aproximadamente 5.600 anos antes de Cristo, e foi extinto devendo-se à interação humana e ao fim da Era Glacial. Haviam mais de 15 raças de mamute, sendo o mamute ancestral, mamute da estepe e o mamute colombiano as raças mais conhecidas. Eles chegavam a medir de 4,70 a 5 metros de altura, e a pesar de 15 a 20 toneladas. Eram muito bem adaptáveis a climas frios e temperados, e serviram como alimento e suas peles como proteção contra o frio para os seres humanos. Uma curiosidade é que a última espécime de mamute foi extinta depois da construção das pirâmides de Gizé no Egito. Dodô. O dodô foi uma espécie de ave não voadora que habitou as Ilhas Maurício. Chegava a pesar de 10 a 12 quilos e a medir em média 1 metro de altura. Teve muitas descrições, mas a mais famosa diz que sua pelagem era cinza, suas pernas amarelas e seu bico verde ou amarelo. Os primeiros registros de dodôs foram de marujos holandeses por volta de 1598. A extinção da espécie deve-se aos humanos, que começaram a habitar a Ilha Maurício e se alimentar da espécie, e trazer consigo predadores maiores, que ameaçaram a ave que foi vista pela última vez em 1662. Desde então é vista como uma raça mítica e usada como um dos símbolos nacionais das Ilhas Maurício. Tigre-dentes de sabre. O tigre-dentes de sabre foi um felino que habitou a América por volta de 1 milhão a 10 mil anos antes de Cristo. Chegava a medir mais de 3 metros de comprimento e a pesar 900 quilos, e era maior do que o leão atual na fase adulta. Seus dentes característicos chegavam a medir até 50 centímetros de comprimento, e sua boca podia abrir em até um ângulo de 95 graus. Preguiça gigante. A preguiça gigante foi extinta há 10 mil anos e podia chegar a medir até 6 metros de altura e a pesar 5 toneladas, às vezes até maior que um elefante. Eram herbívoras e mais hostis do que seus descendentes atuais, porém dormiam de 15 a 18 horas diárias, mais do que as preguiças atuais. Crocodilo imperador foi um gigantesco réptil que viveu há 110 milhões de anos onde hoje fica a região do deserto do Saara. Chegava a medir 15 metros de comprimento e seu crânio 2 metros. Foi um predador gigantesco que comia peixes de 1 a 1,5 metros com uma força de mordida de 4 toneladas. Alce gigante foi o maior cervo que já existiu na Terra por volta de 400 a 7 mil anos atrás. Seu nome se dá à sua galhada gigantesca, que chegava a medir 3 metros e meio de uma ponta a outra e a pesar até 40 quilos. Os machos da espécie usavam seus chifres para disputas por territórios e por fêmeas. Viviam em áreas frias e glaciais, e foram extintos por causa do súbito aumento de temperatura e pela excessiva caça humana. Leão de Atlas foram os maiores dos leões. Sua juba era preta, chegavam a medir 2,6 metros de comprimento e a pesar 300 quilos. Eram originários do norte da África. Foram muito utilizados em lutas de gladiadores no Coliseu, na Roma Antiga, e o próprio Júlio César chegou a ter 600 leões domados. Sua extinção foi no século XX, sendo o último espécime morto por um ser humano. Megalodon foi um gigante tubarão marinho que viveu há aproximadamente 20 a 16 milhões de anos atrás no Oceano Pacífico. Eram 3 vezes maiores que o tubarão branco atual, pesavam 50 toneladas e mediam entre 15 e 20 metros de comprimento, sendo um dos maiores predadores marítimos que já existiram na Terra. Rinoceronte lanudo viveu em regiões glaciais e tinha um avantajado casaco de pele. Media 3,5 metros de comprimento, 1,8 metros de altura e pesavam 3,5 toneladas. Se alimentava de grama e não tinha predadores naturais. Tigre de Java foi uma espécie de tigre que viveu exclusivamente na ilha de Java. Era um felino pequeno se comparado a outros, pesava de 100 a 150 quilos e mediam 2,5 metros de comprimento. Sua extinção é uma história trágica que se deve aos humanos.
No século XX, os campos de arroz de Java não eram suficientes para dar um lucro para os produtores, que foram obrigados a desmatar florestas para fazer mais campos de cultivo, e nessas florestas viviam os tigres de Java, que eram vistos como uma praga e foram mortos até que fossem extintos. Deixe o seu like se gostou do vídeo, comente para deixar sugestões, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como esse. Falou!